pessoal! No vídeo anterior, falamos da segunda lei da termodinâmica de forma qualitativa. Agora, vamos falar sobre a segunda lei da termodinâmica de forma quantitativa, abordando a diferença entre eficiências de ciclos reversíveis e irreversíveis, apresentando o conceito de máquina de Carnot. Em 1824, Nicolas Sardi-Carnot desenvolveu um ensaio no qual foram apresentados os conceitos de ciclo térmico ideal que se tornaram as bases da segunda lei da termodinâmica. Na obra de Carnot, um ciclo ideal para um sistema constituído de um gás contido em um cilindro equipado com um êmbolo livre e sem atrito é descrito. A partir desse experimento, pode-se definir as etapas do ciclo ideal apresentado por Carnot, que partiu do pressuposto que qualquer atrito entre o pistão e as paredes era desprezado. Além disso, a quase reversibilidade é alcançada ao se abolir qualquer transferência de calor através de diferenças finitas de temperatura e qualquer aumento ou diminuição de temperatura do ar que exija contato térmico. Sendo assim, o ciclo é constituído de duas transformações isotérmicas, como podemos ver, uma de expansão, onde calor é recebido da fonte quente, e a outra de compressão, onde o calor é entregue à fonte fria. E também tem dois processos adiabáticos, uma de expansão, no qual o sistema tem a sua temperatura reduzida, e uma de compressão, em que a temperatura é aumentada. Resumindo, esses aqui são os processos. Processo de expansão isotérmica reversível, expansão adiabática reversível, compressão isotérmica reversível e compressão adiabática reversível. Clapeyron foi o primeiro a apresentar o ciclo de Carnot na forma de gráfico pressão e volume em 1934. Carnot concluiu que o melhor aproveitamento dependia apenas das temperaturas das fontes quente e fria. Mesmo que Carnot não tenha apresentado equações na época, foram apresentados argumentos e teoremas que ajudaram a desenvolver todas essas equações do ensaio, principalmente para as escalas de temperatura. O primeiro desses teoremas, como podemos ver aqui, diz que o rendimento máximo de um ciclo reversível só depende das temperaturas das fontes quente e fria. O segundo teorema diz que a potência motriz e, consequentemente, o rendimento de uma máquina térmica depende da substância de trabalho, ou seja, depende se é gás ideal, se é substância incompressível, água pura, etc. Para compreender melhor esses teoremas, vamos fazer alguns desenvolvimentos matemáticos aqui. Então, para isso, vamos considerar uma máquina térmica de Carnot, onde se tem duas máquinas térmicas em série à esquerda, aqui, que são equivalentes, e também uma máquina térmica simples à direita. Considerando primeiramente o primeiro teorema de Carnot, onde o aproveitamento depende apenas das temperaturas dos reservatórios quente e frio, temos a relação para a eficiência de cada máquina. Então, a eficiência térmica, chegamos na conclusão que nessa relação aqui, considerando o primeiro teorema de Carnot, para uma máquina térmica reversível, é a função apenas das temperaturas dos reservatórios térmicos. Considerando a máquina térmica demonstrada no slide anterior, com duas máquinas em séries à esquerda e uma máquina simples à direita, podemos fazer a relação de calor com temperatura. Para o caso calor, para cada calor, temos que é uma função das temperaturas dos reservatórios. Então, vamos fazer isso para cada relação de calor. Então, para cada relação, temos que é uma função das temperaturas. Com base no primeiro teorema. Apenas no primeiro teorema.
Com isso, vamos pegar apenas esse exemplo aqui. Vamos pegar apenas a relação do calor 1 e o calor 3. O calor 1 sobre o calor 3, podemos reescrever isso como Q1 sobre Q2, Q2 sobre Q3. No caso, podemos reescrever também essa função de T1 e T3 como T1, T3, como também uma função T1, T2, vezes T2, T3. Porém, temos que descobrir uma forma de reescrever essas funções aqui, tanto essa como essa, de forma que, no final das contas, essa função final não pode ficar em função de T2. Então, no caso, a função T1, T2, podemos colocar como f T1 sobre f T2, já o f T2 e o f T3 podemos colocar como f T2 sobre f T3. Substituindo na relação anterior, temos que Q1 sobre Q3 é igual a f T1 T3, que fica igual, corta essa relação aqui, corta isso aqui, fica igual f T1 sobre f T3. Então, no final das contas, temos que o calor trocado entre o reservatório de maior temperatura sobre o calor trocado com o reservatório de menor temperatura é a função da temperatura desse reservatório sobre a função do reservatório de menor temperatura também. Qual relação que podemos escolher? Por simplicidade, podemos escolher f de t igual a t. Uma outra forma que fica mais clara de vermos que essa relação de função de temperatura é igual a t é usando o segundo teorema de Carnot. O segundo teorema de Carnot diz que a relação independe da substância. Portanto, podemos avaliar o rendimento máximo considerando as relações e a equação de estado para um gás ideal. Então, PV é igual a mRT e podemos aplicar isso para os processos de um ciclo Carnot. Vamos considerar inicialmente os processos isotérmicos, tanto de expansão como de compressão. Então, para o processo isotérmico, que seriam os processos de 1 a 2 e o processo de 3 a 4 nessa figura aqui. Então, no processo de 1 a 2, nós temos a adição de calor que é igual ao trabalho de expansão, já que, para um gás ideal, a diferença de energia interna é igual a zero. Então, nesse caso aqui, temos que mRT logaritmo imperiano de V2 sobre V1. Já para o processo que vai de 3 a 4, temos que o calor rejeitado é igual ao trabalho de compressão. Isso aqui é igual a mRTL logaritmo imperiano V4 sobre V3. Adiabatic P4, V4K. E a mesma coisa para 2 e 3.
P2, V2K é igual a P3, V3K. Com base nessas relações aqui, podemos fazer essa análise aqui, T-high sobre T-low é igual a, para módulo de Q-high e módulo de Q-low, podemos usar um MR T-high, LN, V2, V1. E como a gente está usando o módulo, aqui, LN de V3, V4. E podemos cancelar isso aqui. Nossa relação, no final das contas, fica que o módulo de Q-high sobre módulo de Q-low é igual a T-high sobre T-low. Então, a nossa eficiência, que antes era, de forma geral, Q-low sobre Q-high, para uma máquina térmica reversível, ou seja, para o ciclo Carnot, podemos chegar que é 1 menos T-low sobre T-high, que mesmo sendo o rendimento máximo, tem que ser menor do que 100%. Em 1851, a partir de uma análise do ciclo de Carnot, William Thomson, ou Lord Kelvin, mostrou que existia na natureza uma temperatura mínima que não poderia ser ultrapassada. Do ponto de vista clássico, essa seria a temperatura que todas as moléculas de um corpo estariam em repouso. Essa temperatura passou a ser chamada de zero absoluto. Com base nisso, foi desenvolvida a escala termodinâmica universal baseada no coeficiente de expansão de um gás ideal, que posteriormente recebeu o nome de escala Kelvin, onde o zero Kelvin significa o ponto em que não há mais energia cinética entre as moléculas. Como dito anteriormente, a segunda lei da termodinâmica impõe limites à operação de dispositivos cíclicos a partir dos enunciados de Kelvin-Planck e Clausius. A partir das declarações dos enunciados, duas conclusões que dizem respeito à eficiência térmica de processos reversíveis e irreversíveis podem ser feitas. Estas conclusões são chamadas de corolários ou princípios de Carnot. O primeiro corolário diz o seguinte, que a eficiência de uma máquina térmica irreversível é menor que a eficiência de uma reversível operando nos dois mesmos reservatórios. O segundo diz o seguinte, a eficiência de todas as máquinas térmicas reversíveis operando entre os dois mesmos reservatórios é sempre a mesma. Em termos práticos, para máquinas térmicas e refrigeradores, isso indica que uma comparação entre o rendimento máximo de uma máquina térmica reversível e o rendimento de uma máquina térmica irreversível pode ser descrita da seguinte forma. Para uma máquina térmica, temos que a eficiência térmica é dada por 1 menos QL sobre Q-high. Se estivéssemos considerando reversível, temos que é 1 menos TL sobre T-high. Comparando entre máquinas térmicas reversíveis e irreversíveis, podemos colocar de forma geral dessa forma aqui. Se for menor que a eficiência térmica de uma máquina reversível, quer dizer que essa máquina térmica vai ser irreversível. Se for igual, quer dizer que essa máquina térmica é reversível. Mas agora, se for maior, essa máquina térmica é impossível. Isso aqui descrevendo
para a máquina térmica. Já para refrigeradores, distinguindo bomba de calor e refrigerador, temos o seguinte: o COP é igual a 1 sobre Qi sobre QL menos 1. No caso reversível, vai ser Qi menos sobre TL menos 1. Já a bomba de calor seria igual a 1 sobre 1 menos Qi. Se for reversível, vai ser Qi. De forma geral, podemos considerar que um dispositivo de refrigerador vai ter o coeficiente de desempenho, se for menor do que um refrigerador reversível, esse refrigerador vai ser irreversível. Se for igual, esse refrigerador é reversível. Mas se for maior, esse refrigerador é impossível. Em um projeto de engenharia, não se consegue eliminar todas as irreversibilidades do sistema. Com isso, vamos fazer uma comparação entre ciclos de uma máquina reversível e uma máquina irreversível em termos teóricos, para aplicar os corolários comentados anteriormente. Sendo assim, considera-se inicialmente que um ciclo termodinâmico reversível é aquele composto por processos reversíveis. Com isso, é possível reverter estes processos e manter a magnitude da interação. Nesse caso, a primeira lei da termodinâmica aplicada à máquina ou motor térmico reversível é dada pela integral cíclica do calor, que é igual ao calor trocado entre o reservatório de maior temperatura e a máquina térmica, menos o calor trocado entre a máquina térmica e o reservatório de menor temperatura. Isso aqui é igual ao trabalho reversível, que é maior do que zero. Um importante coeficiente investigado na segunda lei da termodinâmica é a relação de calor e temperatura. Por exemplo, Clausius investigou a coerência entre as quantidades de calor envolvidas e as temperaturas utilizadas na produção de trabalho a partir do calor, que para uma máquina térmica envolvendo processos reversíveis é dada pela integral cíclica de calor sobre temperatura. Isso aqui é igual a Qi sobre T menos Qlow sobre Tlow, que para uma máquina térmica reversível é igual a zero. Aplicando a primeira lei da termodinâmica em uma máquina térmica com processos irreversíveis, só que considerando a mesma quantidade de calor do reservatório de maior temperatura, podemos comparar as eficiências entre as duas máquinas térmicas, tanto reversíveis quanto irreversíveis. Então, com base na eficiência térmica de uma máquina térmica reversível, que é maior que uma máquina térmica irreversível, em outras palavras, a eficiência térmica de uma máquina reversível é maior que a eficiência térmica de uma máquina irreversível. Isso aqui podemos traduzir para uma máquina térmica que essa relação aqui é verdadeira. Como estamos considerando
a mesma troca de calor entre o reservatório de maior temperatura e a máquina térmica, tanto no caso de reversível como irreversível, podemos cancelar e chegamos na conclusão que o trabalho produzido por uma máquina reversível é maior do que uma máquina irreversível nessas condições. Substituindo as relações de trabalho na primeira lei da termodinâmica, temos que Qhigh menos Qlow para uma máquina reversível é maior que Qhigh menos Qlow para a máquina térmica irreversível. No caso da gente comparar os calores trocados entre a máquina térmica, tanto irreversível quanto irreversível, e os reservatórios de menor temperatura, temos que o Qlow irreversível é maior que o Qlow reversível. Portanto, obtemos uma relação de calor e temperatura para o ciclo termodinâmico composto de processos irreversíveis, onde dessa vez a relação é menor do que zero. Em outras palavras, a integral cíclica de calor sobre temperatura é igual a Qhigh sobre Thigh menos Qlow irreversível sobre Tlow. Isso aqui, nesse caso, para essas condições, para uma máquina térmica irreversível, é menor do que zero. Podemos fazer a mesma análise para um refrigerador, considerando primeiramente um refrigerador reversível. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, temos que a integral cíclica do calor é igual a menos Qhigh mais Qlow. Isso aqui é igual ao trabalho, nesse caso, que está entrando no sistema, que nesse caso é reversível, isso aqui vai ser menor do que zero. A integral cíclica de calor sobre temperatura para o refrigerador é igual a Qlow sobre Tlow menos Qhigh sobre Thigh. Para o caso reversível, é igual a zero. Depois, consideramos um refrigerador composto de processos irreversíveis, só que assumindo a mesma quantidade de calor entrando do reservatório a temperatura mais baixa, ou seja, considerando o mesmo Qlow. Portanto, fazemos a comparação entre os coeficientes de desempenho ou coeficientes de performance, o COP, para o dispositivo de refrigeração, tendo assim que o coeficiente de desempenho reversível é maior que o coeficiente de desempenho de um refrigerador irreversível. Em outras palavras, temos que essa relação aqui é verdadeira. Como estamos considerando o mesmo Qlow, podemos cortar e chegamos na conclusão que o trabalho para o refrigerador irreversível é maior que o trabalho de um refrigerador reversível que está entrando no sistema. Substituindo pelas relações da primeira lei da termodinâmica para um refrigerador, temos que o Qhigh irreversível menos o Qlow é maior que o Qhigh reversível menos Qlow. Considerando o mesmo Qlow, podemos chegar na conclusão
que o Qi irreversível é maior que o Qi de um refrigerador reversível. A mesma análise pode ser feita com a razão entre calores e temperaturas dos reservatórios térmicos, ou seja, em outras palavras, a integral cíclica do calor sobre temperatura é igual a Qlow sobre Tlow menos Qi irreversível sobre T high. Isso aqui vai ser menor do que zero. A definição do coeficiente Q sobre T é de extrema importância dentro da definição da segunda lei da termodinâmica, já que a quantidade de calor com temperatura é produzida a partir do trabalho. Ao expressar essa quantificação da equivalência, o quociente Q sobre T adquire relevância nos tratamentos dos fenômenos de calor. Para múltiplos reservatórios, pode-se considerar o somatório da quantidade de calor sobre as temperaturas destes reservatórios térmicos, como podemos ver nessa visualização dessa imagem e dessa visualização aqui. A interação infinitesimal por calor com cada reservatório térmico é definido pela desigualdade de Clausius. Utilizando seu princípio fundamental de que o calor não passa espontaneamente do corpo mais frio para o corpo mais quente, Clausius chega a uma restrição para o valor do equivalente das transformações nos processos cíclicos. O que eu quero dizer com isso? Nos processos reversíveis, por exemplo, as transformações ocorridas devem cancelar umas às outras, de forma que a soma algébrica seja igual a zero. Já no irreversível, essa relação é menor que zero. De forma geral, a soma dos calores recebidos ou cedidos pelos sistemas tomados com os respectivos sinais e divididos pelas temperaturas absolutas das fontes de calor que ou cederam ou receberam calor é sempre negativa ou nula. Portanto, chegamos no teorema da desigualdade de Clausius, que é um enunciado geral e prático da segunda lei e que vai ser de extrema importância na hora da definição da entropia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa aula. Nós falamos sobre a desigualdade de Clausius e a diferença de rendimento para ciclos reversíveis e irreversíveis. Tudo para nos prepararmos para falar sobre o conceito de entropia. Com isso, agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.